Hoje eu vou falar sobre onde você deve investir o seu foco, atenção e dinheiro. No marketing voltado para os tutores ou no marketing voltado para os veterinários? Essa aula de hoje, ela é importantíssima para quem quer se inserir no mercado da imagem veterinária ou já está inserido nele e quer crescer, quer se destacar e conseguir fazer mais exames e aumentar o faturamento. Eu quero assim que você grave isso. Escreve o que eu estou falando. Só número de exames é igual esplenomegalia. Se você faz um exame e acha uma esplenomegalia e não tem mais nada, é só um baço aumentado, esse baço aumentado ele não significa muita coisa. Agora, se você faz um ultrassom, tem o baço aumentado, o paciente está com clínica de erliquiose, o baço está mosqueado, o hemograma está todo alterado, aí sim. Então, para você que trabalha com diagnóstico por imagem, é muito comum ficar olhando o número de exames. Ah, eu fiz 50 exames, 20 exames, 30 exames, 100 exames. Certo, mas qual foi o faturamento gerado desses exames? Essas duas informações juntas, elas são muito valiosas. E essa aula é importante por quê? Porque quando você descobrir aonde colocar o foco certo, tanto o seu número de exames quanto o seu faturamento vai aumentar. E vai aumentar expressivamente. Não só isso, você também vai aprender a se destacar no mercado. Porque eu vou te dar todas as sacadas. Inclusive, são sacadas que eu estou usando no meu mercado. Eu vou abrir o jogo mesmo, na real. E para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu abro o jogo na real mesmo. Se a área do diagnóstico por imagem ela ficar mais valorizada, todo mundo que trabalha com diagnóstico por imagem vai ficar valorizado, né? Imagina, um exame de ultrassom, o mais barato aí no mercado ser R$ 200. Imagina, o mais barato de todos. Ou seja, se você fizer um exame, você vai ganhar R$ 200. Entende? O raio-x é a mesma coisa, a tomografia é a mesma coisa, diagnóstico por imagem. Então é por isso que eu não vou ficar aqui falando sobre qualquer coisa. E o tema de hoje, ele é importantíssimo. Eu vou mostrar para você na tela estratégias para você abordar seus clientes. Como que você faz para tocar eles se interessarem por seu trabalho? Onde você vai colocar esse foco? Onde você deve colocar esse foco? Isso é importante, é fundamental. Porque quando você coloca assim, quando você determina o seu foco, a primeira coisa que você vai fazer, você vai dar sua atenção e energia. Tudo que você coloca atenção e energia, isso tende a acontecer, isso tende a mover, mas isso também acaba o quê? Te desgastando. Aí imagina você pega, coloca muito foco, energia em uma coisa e não obtém o resultado que você espera. Naturalmente, você pode acabar se sentindo o quê? Desgastado, desmotivado, desmotivada e achar que fez as coisas tudo errado. E isso vai acabar influenciando negativamente dentro do seu serviço, na sua prestação de serviço. Então, o foco aqui é o da clareza, da estratégia certa para você desprender essa energia, essa atenção e até dinheiro. Por quê? Quando a gente fala fazer uma campanha de marketing, eu vou fazer um marketing do meu serviço volante, eu vou fazer um marketing do meu serviço fixo. Você vai contratar uma empresa, isso custa, né? Se você for contratar uma empresa para ela administrar suas redes sociais, isso custa. Se você for pedir para ela fazer um cartaz, um banner, para você entrar num jornal, qualquer coisa que você for fazer, você vai gastar dinheiro. Você vai gastar dinheiro. Então eu quero que você coloque também o dinheiro na coisa certa. Para eu te falar onde colocar o seu foco, você precisa conhecer a história de Rosa Marks. Rosa Marks é uma negra americana em que ela foi uma peça-chave para um movimento revolucionário contra a segregação racial nos Estados Unidos, lá na década de 50, lá no período que estava tendo a Segunda Guerra Mundial. E por que você precisa saber da história dela? É o seguinte, nessa época nos Estados Unidos, existia uma lei que era uma lei da segregação racial, onde no ônibus existiam cadeiras e assentos que os brancos podiam sentar e cadeiras específicas no ônibus que somente os negros podiam sentar. Só que o detalhe é que a maior parte das cadeiras e as da frente eram destinadas para os brancos. Poucas cadeiras lá no fundo do ônibus eram para os negros. E acontece que em
uma negra, ela entrou no ônibus. E ela foi e sentou numa cadeira de negro lá no fundo do ônibus. E aí ela tentou, e o ônibus foi enchendo. Foi enchendo. E aí um branco ficou em pé. Mas todas as cadeiras brancas estavam ocupadas e as negras também. Mas negro no negro, branco no branco. E aí o que aconteceu? O motorista do ônibus, ele parou o ônibus e ele exigiu que a Rosa Marks levantasse da cadeira dos negros para que o branco pudesse sentar. E sabe o que ela fez? Ela se negou a levantar. E quando ela se negou a levantar, o motorista, eu vou chamar a polícia e você vai ser presa. Aí ele, mas eu estou no meu direito, eu estou sentado na cadeira de negro, mas não importa, porque ele é um branco, ele que tem que cegar. Assim, o cúmulo do absurdo isso, né? O cúmulo do absurdo, mas enfim, aconteceu. O que aconteceu? A polícia veio e prendeu Rosa Marks. Só que depois que a polícia prendeu a Rosa Marks, houve uma revolução onde todos os negros dos Estados Unidos, eles fizeram um movimento social, eles boicotaram os ônibus e eles conseguiram mudar a lei da segregação racial, onde não haveria mais esse tipo de segregação nos ônibus e em outros ambientes. E foi uma super revolução. Mas qual que é o detalhe? É que vários negros já haviam sido presos antes. Vários negros em várias situações. Uns certos, outros errados. Mas nenhum deles tinha conseguido ter a capacidade de gerar um movimento revolucionário, onde toda a sociedade ia lutar por aquilo. E o que significaria lutar? A sociedade, por exemplo, vamos boicotar os ônibus. Significava que todos os negros, eles não iam de ônibus para o trabalho, eles teriam que ir andando. Gente, vamos falar a verdade. Se antes tinham pessoas que eram presas, e mesmo assim isso não motivava os negros a deixar de pegar os ônibus, por que eles fizeram isso pela Rosa Marks? O que aconteceu? Por que a Rosa Marks foi capaz de gerar esse movimento? Simplesmente por conta de hábitos sociais. E você vai precisar entender isso para que você consiga colocar o foco no lugar certo para conseguir se destacar no seu mercado e crescer, tanto em número de exames quanto em faturamento. Que hábitos são esses? Simples. Os hábitos existem basicamente 2 hábitos. As pessoas, elas têm laços fortes e laços fracos. O que são laços fortes? São os amigos. Os seus amigos são laços fortes. Os seus familiares são laços fortes. E os laços fracos? Os laços fracos são os amigos dos amigos. Mas o que acontece? Os laços fortes, eles estimulam as pessoas a tomarem ação. Então, por exemplo, se um amigo te ligar e te pedir um favor, quais são as chances de você atender o seu amigo? Se um familiar te ligar e te pedir um favor, quais são as chances de você atender o seu amigo? É muito grande. Se um amigo te ligar, te pedindo uma indicação de alguma coisa, você vai fazer uma boa indicação para ele. Inclusive, você vai se sentir responsável por dar uma boa indicação e vai pensar, caraca, tem que dar uma indicação de uma coisa boa, não é verdade? Tá? E os laços fracos? Os laços fracos são os amigos dos amigos. Aí um amigo de um amigo te liga, mas você nem sabe que ele é amigo do amigo. Você nem sabe. Para você é um desconhecido. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Eu não te conheço. Isso é um golpe? No WhatsApp a gente fica recebendo mensagem o tempo inteiro. Deposita, faz o Pix aqui a mim, porque eu tô precisando, você é meu amigo. E aí, que se um amigo seu te liga e fala assim, olha, eu tenho um amigo que tá precisando de alguma coisa. Você pode fazer uma indicação? Aí você, posso. O que acontece? A Rosa, essa americana, ela era muito bem relacionada na sociedade. Ela fazia atividades, ela participava dos grupos da igreja, dos grupos comunitários do bairro, ela ajudava as pessoas, ela participava de bazar. Ela literalmente era uma pessoa muito querida. As pessoas conheciam ela. E como ela era muito querida, quando ela foi presa e os amigos descobriram que ela estava presa, eles se sentiram na obrigação de ajudar ela. Teve uma pessoa em específico, nada mais, nada menos, que Martin Luther King Jr., jovem na época, pegou essa situação e incitou um movimento. Negros, vamos se mover, dar essa segregação. Existiam laços fortes com a Rosa, todos se sentiram no direito de fazer isso. E os amigos dos amigos também.
Por quê? Porque o amigo quis e o amigo do amigo quis também. Até que chegou um momento que houve uma pressão social. Se um negro não tivesse participando do movimento, já que todo mundo estava participando, olha só, ele ia até o quê? Sendo excluído, estava indo contra o movimento. Então ele se sentia na obrigação também de estar lá. E é por isso que alguns movimentos sociais acontecem e outros não, porque ela está literalmente ligada a laços fortes e laços fracos. E o que tem a ver essa história com a nossa aula de hoje? Simples. O nosso trabalho, o nosso serviço, ele tem um marketing que ele é muito poderoso. É o marketing da indicação. Nada é mais forte do que a indicação. Nada é mais poderoso que o boca a boca. Sabe o tal do boca a boca? Sabe o tal trabalho de formiguinha? Ele usa como base laços fortes e laços fracos, que são hábitos da sociedade. Nós, seres humanos, vivemos em sociedade. E é por isso que nós precisamos cultivar isso no nosso trabalho. Nós precisamos estar envolvidos e ajudando a nossa sociedade para criar laços fortes e laços fracos. E aí conseguir gerar a cadeia de indicação. Até que chega um momento que todo mundo na cidade conhece o seu nome. Todo mundo na cidade sabe que você é um ótimo profissional. Todo mundo na cidade indica você. E se alguém não indica, essa pessoa ainda chega e fala assim, não é possível. Não vai lá de novo que deve ter acontecido alguma coisa.